quem não tiver com a câmera aberta para falar um pouco. Amém, irmãs. Vamos orar. Isso não vale, porque hoje eu vou estar com a câmera fechada, que eu vou trabalhar, vou estar escuro. Ô, Daya, No final, não vale. vou te perdoar porque tu sempre tá com a câmera aberta. Sim, eu vou trabalhar, começa às 7, daí eu falei assim, eu assisto em casa, o finalzinho eu finalizo no posto. Amém. Então vamos orar. Querido Pai, querido Deus, nós colocamos, Senhor, na tua presença, nós colocamos, Senhor, diante de ti. Pedimos a tua bênção, Senhor, a tua graça, a tua presença neste momento, durante a condução deste devocional. Consagramos a ti, Senhor, este dia, consagramos a ti as nossas vidas, Pai. E ainda te pedimos, Senhor, guarda esse feriado, Pai. Guarda este mundo, Deus, das festas que as pessoas estão buscando, das distrações que as pessoas estão buscando, mas que o verdadeiro foco, Pai, possa ser apresentado para essas pessoas, que o verdadeiro propósito, Deus, seja apresentado aos corações dela. Nos levante, Pai, nesse tempo, nesses dias, para falarmos de Ti, para falarmos do Teu reino para pessoas novas, Pai. Coloque no nosso caminho, Deus, pessoas que precisam ser transformadas, pessoas que precisam da nossa oração, pessoas que precisam da nossa intercessão, Senhor. Eu já consagro, Deus, este momento a Ti e Te entrego, Pai, o nosso dia, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o 9º dia, então, do devocional. Hoje nós falaremos sobre as mulheres de luto por Jesus. Para quem está acompanhando com a Bíblia também, está no livro de Lucas, o versículo 20, no capítulo 23, o versículo 27. O versículo fala assim: E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Na minha outra versão fala, uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Esse momento aqui, eu fiz a leitura aqui de um texto maior, né, para contextualizar. Este momento aqui que essas mulheres estão seguindo Jesus é o momento que ele tá sendo levado para a crucificação. É aquele momento ali onde ele já estava cansado e o Simão Cirineu tomou a cruz para dividir com ele, né, aquele momento, e as mulheres batiam ali no peito, choravam, estavam aflitas e se lamentavam por aquilo que estava acontecendo. E eu até busquei aqui na palavra verificar se ele citava antes desse momento que ela cita aqui, que as mulheres batiam no peito, né? Se ele citava nessa passagem de Jesus algo sobre as mulheres, né? E Jesus fala para elas não chorar. E eu fiquei pensando, para mim, eu olhei, ele não fala com outras pessoas nesse momento. Este momento é o momento logo após ser decretada a crucificação dele, quando ele estava seguindo, então, pelo caminho. E o que me leva a pensar, né, Jesus, ele se volta para que eles usam esse versículo para falar que eram mulheres, né? Ela usa esse versículo para falar que as mulheres estavam tristes e de luto por Jesus. Mas a palavra ela continua falando que logo após esse versículo, ele fala para elas, Jesus então, né, se volta para elas e diz: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesma e por seus filhos, pois estão chegando os dias em que dirão: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Eu acho que vocês até já ouviram essa passagem que a autora traz aqui nesse devocional e me chamou a atenção que durante o percurso que Jesus estava sofrendo, ele
se voltar para falar com aquelas mulheres. E como a autora mesmo traz aqui, essa passagem onde Jesus se volta para as mulheres e fala para elas não chorarem por ele, está apenas no livro de Lucas. E antes disso, nesse contexto, ele não se volta e ele não fala com ninguém. Depois ele fala com aqueles dois condenados que estavam também ao lado dele na cruz. Mas imaginando a Jesus se voltar a falar com elas, a importância dessa palavra, a importância do que ele estava falando, que veriam dias que as mulheres desejariam não ter tido filhos. E o que hoje a maioria aqui, talvez até a Sarinha está participando hoje. Oi, Sara. Imagina-se que a maioria aqui tem filhos, né? O que faria uma mãe desejar não ter filho ou não ter amamentado? Eu imagino que seja esse mundo que está acontecendo no mundo hoje, os filhos se perdendo, as mães desesperadas, e o que fazer? Então Jesus, ele já lá atrás, ele já fala, não chorem por mim. Na verdade, ele sabia qual era o plano dele, o propósito dele ali, o que teria que acontecer. Então, chorar por ele naquele momento, se lamentar por ele, era algo da vivência do que estava acontecendo, mas era algo que não renderia, não moveria, digamos assim, o coração de Deus para que aquilo mudasse, né? Então ele fala para elas: chorem e orem por seus filhos, pois vai chegar esse tempo difícil. E no devocional, a autora fala assim: o que eu gostaria de destacar nesta passagem, porém, é: chorem por vocês e chorem por vossos filhos. Ao mesmo tempo que Jesus profetiza sobre essas mulheres, ele requisita que elas chorem e lamentem por suas próprias vidas e de seus filhos. Percebe o quanto isso é forte? Jesus estava profetizando que chegaria o dia em que as mulheres iriam preferir não ter filhos e chamarão abençoadas as estéreis. É muito genérico dizer que ele estava falando apenas sobre o nosso tempo, sim, mas isso provavelmente, é uma profecia atemporal, ou seja, para todos os tempos, a partir de Cristo até o dia de Cristo. Ou seja, ele já falava naquela época e nós vivemos tempos em que algumas pessoas, com medo de sofrer, já estão falando, não, eu não quero ter filho. Ou o que vai ser do meu filho? Porque as pessoas pensam justamente pelo sofrimento. Porque ser mãe, ter filhos é uma benção. Mas as pessoas têm medo do que pode acontecer, do sofrimento que isso pode gerar. Seja pela dor da perda, às vezes, do filho para o mundo, seja por coisas por desonra dos filhos com os pais. Então, são momentos que Jesus já previam que aconteceria naquele tempo, e imagina agora nos tempos que nós estamos vivendo. Claro que se nós imaginarmos no contexto de você não querer ter filho apenas pelo sofrimento, é um sentimento, de certa forma, egoísta, né? Porque você está pensando no teu sofrimento. Você não está pensando nas bênçãos que é ser mãe, nas bênçãos que isso traz, apesar das aflições, né? Eu estava aqui antes do devocional olhando. Ontem à noite o Gabriel foi sozinho para Irati, lá no Jorge e na Michelle. E eu deitei, eu descansei, eu consegui dormir. E hoje de manhã eu acordei, mandei mensagem para ele, perguntando se deu tudo certo. Já me deu uma aflição no coração. E ele me mandou foto que já estava lá, já estava deitado. Então, como mães, são momentos difíceis, são aflições que nós passamos, né? Você fica imaginando o que pode acontecer no trajeto, na ida, o que pode acontecer com a educação dos nossos filhos. Mas nós temos que confiar. Nós temos que confiar primeiro nele. Deus me deu essa palavra ontem quando eu deixei ele lá. A palavra é confiar. Primeiro nele. Segundo, na educação que você deu para o teu filho. E segundo, confiar no teu próprio filho.
Então, se estamos aqui hoje reunidas, fazendo o adendo ao que a autora quer falar aqui sobre a oração e a intercessão, se nós estamos aqui é porque nós somos mulheres que têm um propósito em Deus. E isso vai nos levar a encontrar descanso nele. Descanso porque nós confiamos acima de tudo, primeiro nele, de que ele vai nos guardar, que ele vai guardar os nossos filhos, e segundo que nós somos mulheres que estão buscando, algumas já têm os filhos mais velhos, né, mas que estão buscando a educação deles perante a palavra, firmadas na palavra. Então isso tem que gerar um descanso no nosso coração. Isso tem que gerar confiança de tu deixar ir, mesmo que novo, mesmo que longe. Isso gera para nós uma alegria em ver que eles estão seguindo o caminho de Jesus. Então chegou o tempo, sim, que nós temos medo de ter filho, que nós temos medo do que pode acontecer, mas ele é maior, porque se ele prometeu, ele vai cumprir a nossa vida. Amém? O que podemos tirar disso, então? Certamente que não citei esse versículo apenas para lhes apresentar essas mulheres que praticamente não são lembradas no meio cristão. A palavra ela não cita o nome dessas mulheres, mas também nesse grupo poderiam estar Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, mas certamente eram muitas mulheres, porque se fosse especificamente apenas essas que seguiam Jesus, o escritor de Lucas teria falado sobre isso, né? Estou apresentando-as a vocês para conversar sobre oração. Nós, como mulheres cristãs, devemos ser grandes intercessoras por nossas famílias e amigos. Orem, orem sem cessar, orem com temor e fé. A oração não serve para mover a mão de Deus, mas para suplicar a Ele em favor de alguém e apelar à sua misericórdia. Então, até aprendendo com o que Jesus fala, para não se lamentar, mas para voltar, né, o nosso clamor às nossas orações, aos nossos filhos e a nós mesmas, nós aprendemos que não adianta a gente também só se lamentar. A gente tem que ter uma atitude. E essa atitude é voltar a nossa dor, muitas vezes, ou voltar o nosso coração a interceder, a sermos intercessoras, a orar por pessoas, por filhos, não só por filhos, porque certamente quem não tem filho tem família, ou tem pessoas próximas, tem pessoas que ela deseja que tudo se vá bem. Então, a autora nos leva a voltar, usar essa passagem de dor e lamento, para nos ensinar, assim como Jesus nos ensina, a clamar por aquilo que é possível. E aí eu me lembrava também, enquanto eu lia esse devocional, que lá no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, essa passagem também nos explica que a oração que move o coração do Pai não é aquilo que nós queremos ou aquilo que nós desejamos, achamos que precisamos. A oração que vai mover o coração do Pai é aquela oração que ela está alinhada com o propósito dele, com aquilo que ele tem para as nossas vidas. E muitas vezes, realmente, hoje falando sobre oração e intercessão, muitas vezes a gente ora de uma forma errada. E falando por mim, quando eu aprendi isso, as minhas orações, dificilmente, a não ser por cura de pessoas, dificilmente eu oro pedindo, mas eu oro a Deus para que Ele cumpra o papel dele, o propósito dele na minha vida. E isso, eu sei que isso às vezes não vai estar alinhado com o que a minha carne quer, mas é por isso que nós temos que ter um coração disposto a servir a esse Deus da forma como Ele desenha para nós a nossa vida, né, os nossos planos. Então, eu me recordei desse versículo porque realmente muitas vezes nós temos orado pedindo e desejando que Deus cumpra na nossa vida aquilo que a gente quer. E, às vezes não é aquilo que está alinhado com o propósito dele.
Então, que essa lição também hoje, ela venha trazer ao nosso coração uma mensagem para a gente voltar a pensar como nós temos orado, o que nós temos orado, por quem nós temos orado. Jesus pede que as mães orem por seus filhos. Que mãe não quer o melhor para o filho? Ou tem o instinto natural de protegê-los e preservá-los? A oração, quanto mais intensa, empática e compassiva, é mais eficaz. Nenhuma pessoa vai orar tão intensamente preocupada por sua vida quanto sua mãe, pensando no sentido natural da situação. Então, cara irmã, ainda que você não seja mãe, tenho certeza de que há alguém na sua vida que você ama, ainda que não seja recíproco. Utilize desse sentimento e transforme-o em combustível para a intercessão por alguém. Una-se ao Espírito Santo com gemidos inexprimíveis por alguém. Seja uma intercessora. Então, como eu já até adiantei um pouco, realmente o que move o coração de uma mãe é um amor tão grande por seu filho que ela não quer que ele sofra. Então, isso leva de uma forma natural, ela está intercedendo em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. Não simplesmente no momento que ela põe o joelho no chão e vai orar, mas em todo o tempo o coração de uma mãe, ela está voltado pelos seus filhos, preocupada com os seus filhos. Então, esse texto não seria a forma como Jesus fala com elas sobre como ela orar. Mais para frente, no finalzinho, no versículo 30, ele continua, eu acho importante a gente falar sobre isso. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós, e pedirão às colinas, soterrem-nos. Pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? O que Jesus quer nos dizer? A árvore verde. A árvore, se nós voltarmos à passagem que fala que nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira, ou seja, se nós não estivermos enxertados na videira, nós somos ramos secos, ou somos ramos que não vai render frutos. E aí eu também penso, ele faz questão de falar, se fazem isso com ele, né? Tudo bem que era o plano de Deus, o propósito que aquilo acontecesse com ele, mas imaginemos nós. Se muitas coisas, às vezes, difíceis acontecem nas nossas vidas, vamos falar pela nossa própria casa, né? A gente educa os filhos, a gente confia, a gente tenta fazer o melhor, firmados na rocha, educando conforme Jesus nos ensina. E ainda assim, às vezes acontecem problemas. Imagina o que acontece nas casas ou com as pessoas que não estão buscando o caminho do Senhor. Então, esse convite de hoje é para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus, mas que nós também possamos voltar os nossos corações para interceder por pessoas. Pela nossa casa, claro, os mais próximos de nós, mas que Deus comece a revelar os nossos corações, pessoas que necessitam das nossas orações, da nossa intercessão. E que o nosso coração voltado a essa oração certa, essa oração alinhada com o propósito dele, que o coração de Deus, ele realmente ele venha entrar com ação aqui na terra, que a nossa oração venha mover aqui na terra ações, que pessoas possam ser alcançadas, que pessoas possam ser mudadas, que pessoas possam encontrar a Jesus, e que, acima de tudo, o objetivo principal, que é pessoas possam ser salvas, né? Através da nossa oração. Claro que não é nós que salvamos, é a graça de Deus, mas através do nosso pedido, do nosso clamor, que hoje Deus possa levantar aqui no nosso meio grandes intercessoras pela casa, pelos filhos, intercessoras pelo ministério, pela igreja, por cada ministério, por cada pessoa, por colegas de trabalho, que hoje Deus nos levante para fazer o nosso papel, clamar e se lamentar, não só se lamentar, mas ter a atitude de clamar, de orar por aquilo que ainda é possível
nós movermos aqui na terra. Amém? Então, a gente vai fazer uma oração para finalizar. Depois a gente tem bastante tempo ainda. A gente vai estar abrindo para compartilhar. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço hoje, Senhor, que aqui nesse grupo de mulheres, o Senhor possa sensibilizar, Senhor, os nossos corações. E que essa sensibilidade, Pai, nos leve a nos colocarmos de joelho, Pai. Nos leve, Senhor, a nos tornarmos grandes intercessoras, mulheres de oração, Pai. Mulheres sensíveis a ver e a ouvir o que acontece ao nosso redor. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver, para que o nosso coração possa sentir a direção das orações que são necessárias no tempo de hoje, Pai. Que as nossas lágrimas também, Pai, sejam sementes de milagres, Senhor. E que as nossas orações, elas possam, o nosso coração, as nossas orações, elas possam alcançar o céu. E que o teu mover, ele possa ser visto aqui na terra, Pai. Então eu te peço, Senhor, ouve, Senhor, o nosso clamor. Ouve, Senhor, a nossa oração. E derrame, Senhor, derrame a cada dia mais o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. E que esse Espírito Santo, Senhor, ele nos dê a direção daquilo que o Senhor quer, Pai. Do teu plano, Senhor, do teu propósito, Pai. E acima de tudo, que ele direcione as nossas orações. Que seja ele que vá abrir os nossos olhos, Pai. Que seja ele que sensibilize os nossos corações. Dá-nos direção, Senhor. Nós clamamos a Ti hoje, Senhor. Dá-nos direção de oração. Dá-nos direção de palavra, Pai. Dá-nos direção de pessoas que necessitam, Pai, ouvir mais de Ti. Que necessitam do nosso clamor, Pai. Que necessitam da nossa oração. E hoje, Senhor, aqui neste momento eu já clamo, Pai, pela nossa igreja, Senhor. Que essa igreja, ela, cada dia mais se torne esse ambiente bom, esse ambiente favorável, Senhor. Esse ambiente onde nós possamos firmar as nossas raízes, Pai, e sermos alimentados pela Tua palavra, Pai. Eu já clamo pela vida dos nossos pastores, Senhor. Que a cada dia mais, Senhor, a unção que desce sobre eles, Pai, possa descer sobre nós também. Que eles venham derramar sobre nós aquilo que eles têm recebido de Ti, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe eles onde eles estiverem agora, Senhor, na estrada, no caminho. Abençoe eles lá, Senhor, nessa conferência de casais. Que eles recebam muito, Pai, e que venham derramar sobre as nossas vidas, Pai. Que eles aprendam ainda mais de Ti, Senhor, e possam nos ensinar, Pai. Acima de tudo, que nós tenhamos um coração, Pai, disposto a ser corrigido, Pai. Disposto a ser corrigido, para que ele se alinhe, Deus, ao propósito que é seu para as nossas vidas. Eu já te peço, abençoe o nosso dia, Pai. Nós consagramos esse dia a Ti. Abençoe ele, abençoe todas as casas dessas mulheres que estão aqui, daquelas que por algum motivo gostariam de estar, mas não estão. Então eu te peço, Senhor, que a Tua graça nos alcance no dia de hoje. E que das nossas casas, Senhor, das portas das nossas casas, das janelas, Pai, fluam verdadeiramente, Senhor, a Tua bondade, a Tua graça, e que das nossas casas, Senhor, venham ser alcançadas as nossas vizinhanças, as nossas cidades, Pai, o nosso Brasil, Pai. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.